Nós estamos iniciando o módulo 12, que fala sobre o MDC e o MMC. MDC é o máximo divisor comum. O que vem a ser o MDC? É o maior dos divisores comuns dos números considerados. Então, nós pegamos os divisores de um número de outro número, achamos o maior dos números, esse número é o divisor tanto de um número como de outro número. É o maior divisor entre eles. Vamos ver através de exemplos, fica mais fácil. O MDC entre 24 e 8. Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Então, analisamos da seguinte forma. Quais são os divisores comuns de 24 e de 8? 1, 2, o 4 e o 8. Então, esses números seriam um MDC. No caso, o 8, o maior divisor, que divide 24 e também divide 8. Esse método é o método mais comum, aprendido nas escolas. Nós temos outros dois métodos também para determinar o MDC. Primeiro é o método chamado de decomposição em fatores primos. Vamos ver através desse exemplo. O MDC entre 18, 24 e 30. Como vimos anteriormente, se pegarmos 18 e vamos fazer a decomposição, 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado. Decompomos 24, que é 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. E decompomos o 30, que vai dar 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 5. O que vai caracterizar o MDC na realidade são os fatores primos comuns, que no caso 2 e 3. O que são comuns? Porque aparecem nas três decomposições. Aqui no caso 2 aparece com o fator dos três números, e o 3 também aparece como fator dos três números. Então o 2 e o 3 são os fatores primos comuns dessa decomposição. Sendo que, dentro desses fatores primos comuns 2 e 3, nós vamos pegar aqueles com menores expoentes. No caso do 2, como podemos observar, o menor expoente é 2 elevado a 1, como está aqui. E no caso do 3, nós vamos pegar 3 elevado a 1, que é o menor expoente. Ok? Logo, o resultado do MDC de 18, 24 e 30 é o produto de 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, que é igual a 6. Uma observação em relação a essa decomposição de fatores primos para a determinação do MDC, que só entram fatores primos comuns. Reparem que o 5 entra na decomposição do 30, mas ele não é comum aos outros fatores dos outros números, ok? Segundo método para a gente determinar o MDC é o que nós chamamos de divisões sucessivas. É o chamado jogo da velha, comumente falado. Vamos ver através do exemplo. O MDC entre 72 e 60. O jogo da velha nós fazemos como se fosse o jogo da velha. Colocamos aqui o maior número e à direita o menor número, para podermos efetuarmos a divisão. Em cima nós vamos obter os quocientes dessa divisão. No caso aqui, os quocientes. Vamos dividir 72 dividido por 60, vai dar quociente 1 e resto 12. Ok? Até aí achamos o resto 12. Mas não está finalizado o MDC através das divisões sucessivas. Sempre que houver resto, este resto deve ser transferido para a direita e ser feita uma nova divisão. Agora, 60 dividido por 12. 60 dividido por 12, o quociente vai dar 5. 5 vezes 12 igual a 60. Divisão passou a ser exata e o resto passou agora a ser 0. Toda vez que o resto for 0, o resultado do MDC vai ser este numeral à direita da divisão, abaixo do último quociente. Então vamos relembrar. Divide-se o maior pelo menor número, 72 dividido por 60. Havendo o resto, que nesse caso aqui foi 12, repete-se o resto, repetimos o resto à direita, e torna-se a efetuar a divisão novamente. Voltamos a dividir 60
por 12, que no caso vai dar 5 e resto 0. E assim sucessivamente até se encontrar o resto 0. Ou seja, você só para o MDC da divisão sucessiva quando o resto for 0, que neste caso esse é o nosso exemplo. Nota, quando o MDC entre dois números é igual a 1, ou seja, quando esse numeral aqui for igual a 1, esse número for igual a 1, nós dizemos que os dois números que nós puxamos o MDC são chamados de números primos entre si. Então, o que são dois números primos entre si? São dois números cujo MDC entre eles é igual a 1, ok? Vamos analisar agora o que vem a ser o MMC. MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor número diferente de zero que é múltiplo comum dos números considerados. Vamos ver esse exemplo na prática. MMC de 24 e 8. Os múltiplos de 24 são 0, 24, 48, 72, 96 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 8, 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim sucessivamente. A interseção dos múltiplos, repare, nós temos o 0, nós temos o 24, que está aqui, nós temos o 48, que está aqui, né? E nós temos o 72, né? Que seria o múltiplo seguinte aqui do 8, no caso 72. Como nós estamos procurando o mínimo, na realidade, em MMC diz, é o menor. O menor múltiplo entre 0 e 24, diferente de 0, excluindo-se o 0, é o 24. Então, o MMC de 24 e 8 é o próprio 24. Nós também temos dois métodos para determinar o MMC de dois ou mais números. Primeiro, como nós fizemos um MDC, é a decomposição em fatores primos. Da mesma forma, vejamos o exemplo. MMC de 24 e 30, decompomos o 24, vamos ter o quê? 2 ao cubo vezes 3. Decompomos o 30, vamos obter os fatores 2 vezes 3 vezes 5. Repare que quando nós não colocamos o número 1 no expoente, está subentendido que trata-se de 1. Só que no MMC agora, nós vamos pegar os fatores comuns e não comuns. O que são fatores comuns e não comuns? Por exemplo, o 2 aparece aqui, ele é comum. O 3 aparece aqui, também é comum. O 5 só aparece na decomposição do 30, ele não aparece na decomposição do 24, mas ele também vai entrar na determinação do MMC. Sendo que comuns e não comuns, os que forem comuns, nós vamos fazer elevados aos maiores expoentes. No caso, maiores expoentes, 2 ao cubo, vezes 3 também é comum, 3 também seria o próprio 3. E o 5, que não é comum, também vai entrar. Então, vamos obter 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 é igual a 120. Então, o MMC entre 24 e 30 é 120. Observando que no MMC, qual é a diferença na decomposição entre o MMC e o MDC? No MDC só entram fatores comuns, ou seja, números que aparecem na decomposição de todos os números considerados. Já no MMC, aparecem no resultado os fatores comuns, que estão em todos eles, e aqueles que também não estão na fatoração desses números, chamados de não comuns. Nós também temos o método chamado de decomposição simultânea. O que vem a ser decomposição simultânea? Ao invés de fazermos o MMC em separado, como nós vimos no exemplo anterior, nós fazemos o MMC diretamente com os dois números considerados, ou mais números. No caso, nesta decomposição, nós vamos ter o MMC entre 12 e 20, nós vamos ter 2 ao quadrado, como temos aqui, vezes 3, vezes 5. Então, o MMC entre 12 e 20 é 60. Esse caso de decomposição simultânea indica que você faz ao mesmo tempo a decomposição dos números dos quais nós estamos buscando o MMC entre eles. Ok? Assim nós encerramos o módulo 12 de MDC, que fala sobre MDC e MMC. Até o próximo módulo.